Vamos aqui num contexto urbano. Aqui num contexto mais rural, a mesma coisa. Todas elas têm lenço. E mais a mais estavam ali sentadas ao sol, mais por causa da proteção do sol. Usavam, nunca descobriam a cabeça. E eles também, igual. Todos eles. Aqui também no contexto de vivência ali, urbana, todas elas com lenço. Todas. Aqui num contexto festivo, já mais lá para a nossa zona lá de baixo, mais uma vez todas elas. E reparem nas rapariguitas novas e naquela senhora de mais idade. O que é que vocês notam ali? O que é que notam nos lenços das raparigas e da senhora de mais idade? Sim, senhora. As cores. Olha as cores. Rapariguinhas novas com eles mais mimosos, como a gente costumava dizer, elas diziam mais mimosos, e a senhora de idade um lenço mais escuro. Quando eu vejo senhoras de 70 anos com lenços brancos na cabeça, ai. Aqui no contexto meio urbano, tudo com lenço e com cheiro. Reparem bem. Aqui neste amontoado de gente, onde há muitas mulheres, todas elas com lenço. Todas. Aqui mesmo as rapariguitas novas, quando andavam na rua, tudo com lenço na cabeça. Portanto, o lenço era imprescindível, não é? Havendo numerosas tipologias, estilos e formas de os usar que nós, grupos de folclore, temos que observar. E eu quero sublinhar aqui a questão da tipologia de lenço, o estilo do lenço e a forma de usar. Os grupos de folclore devem considerar as normas sociais vigentes da época e os ditames da moda. É que o lenço desempenhava um papel social de extrema importância. Nós hoje desvalorizamos o lenço. E olhamos para ele, e eu compreendo as raparigas novas e tal, olham para o lenço como um símbolo de repressão feminina. Se calhar era, na época, as mulheres socialmente eram obrigadas a usar, cobrir-se a cabeça e tal. Se calhar era um símbolo de repressão. E por isso é que depois do 25 de Abril veio esta repulsa social do uso do lenço. Não é? E houve a emancipação da mulher em relação ao uso do lenço. É a questão religiosa também. E social. A religiosa ou a religiosa? O uso aqui na Península Ibérica, dos árabes, não é? Que foi uma das coisas que ficou, foi o lenço da mulher. E eles ainda hoje mantêm. Exatamente. Portanto, é algo que nós temos mesmo que observar. E as mulheres daquela época, dentro desse contexto, tiravam o melhor partido possível. Ou seja, utilizavam o lenço, já que o tinham que utilizar, como forma de valorização delas próprias. E se nós olharmos para aquela fotografia das raparigas em contexto de festa, estavam mimosas, não é? O lenço acaba por ser um acessório importante. Mais do que uma peça de vestuário imprescindível, passou a ser um acessório importante, porque valorizava a mulher pelas cores, pelos padrões, a sua forma, pela forma de usar. Não é? Um lenço, o brilho da rapariga é um lenço bem atado. Um lenço bem colocado valoriza a cara da rapariga, valoriza a mulher. Ora, o corpo humano, efetivamente, não era para se exibir. E a mulher deveria estar resguardada e composta, já vimos, não é? O ser humano não se deslocava, na época, de cabeça descoberta, simplesmente. Isto era um ditame da época social. Havia receio da exposição solar e as correntes de ar frio. Isto era um problema. A mulher, ou o homem mesmo, apanhar uma constipação na época era muito problemático. Podia-se morrer de uma constipação. Ainda hoje. Mas naquela época ainda mais. Portanto, elas tomavam banho 2 ou 3 vezes ao ano, com medo das correntes de ar. Não é? Ok. Vamos então, o lenço servia então para a afirmação social da mulher, não é? E também resguardava o cabelo dos piolhos. O piolho era um problema. Hoje para nós não é problema, mas naquela época o piolho era um problema. E agora imaginem as mulheres com o cabelo comprido apanharem piolhos, era uma chatice. Não é? E então, usar o lenço era uma forma também de evitar o contágio com contágio dos piolhos. E também encobrir os sinais de doença do couro cabeludo. Também, das
vezes podia acontecer. Agora, o lenço era usado de forma diferente, de acordo com o momento, protegia também da sujidade e das poeiras, e nem todos os lenços serviam para todas as ocasiões. Era, pois, um elemento fundamental na vida da mulher. Se nós olharmos mais uma vez para esta imagem, não é? Então tinha efetivamente uma função social, que era a afirmação do estatuto social da mulher, demonstrar poder económico, o gosto pessoal e também demonstrar o brilho feminino. Ora, hoje, uma mulher, quando se quer valorizar, quando vai a uma festa, o que é que ela usa para se valorizar? Em termos de acessórios, os brincos também. A carteira. Exatamente, eu sei bem, eu tenho lá visão. Então, uma das coisas que hoje a mulher investe, ou melhor, o marido da mulher investe. A mulher investe. A mulher investe e também ganha, é autónoma. Mas uma boa malinha, uma mala, não é? E também no calçado, não é? São as duas coisas que hoje em dia a mulher gosta de ter bom. É um calçado e a sua carteira. Ora, naquele tempo, as mulheres andavam descalças, não era? E então, o que é que podiam utilizar para se valorizar? Não era mais nem menos que o lenço e o chale. Portanto, aqui tinha esta função. A utilização do lenço na cabeça obedece uma lógica funcional e uma estética específica de acordo com as seguintes circunstâncias. Portanto, utilizado no trabalho, como nós já vimos, no cotidiano, como nós já vimos também, e também em contextos de formalismo. Ora, que tipos de lenços é que nós vamos utilizar no trabalho? Já vimos que era normalmente os de pano. Então, os de pano, o que é que nós temos? Temos os de pano estampado, algodão estampado. Mas há montes de padrões, não é? Montes de padrões, montes de feitios e cores, não é? Há estes, há aqueles dos lírios, das bolachas ou relógios, estes dos lírios, não é? Em algumas zonas chamam-se. Outros mais geométricos e outros até mais estampados. Este, por exemplo, este é da marca Grams e é de importação. Acham que iam para o trabalho com isto? Talvez não. Quando tivesse gasto e tal. Mas este, apesar de estar no contexto de trabalho, já podia ser um lenço de domingo, um lenço de melhor. Não é? Portanto, as diferentes tipologias de lenço, quando eram novos, eram utilizados em contexto formal. Não iam comprar um lenço para pôr logo ao trabalho. Não é? Primeiro, as coisas novas eram para se mostrar e se estimar. E quando se comprava uma coisa nova, já se punha outra para o trabalho. É como nós hoje. Não é? Quando eu compro um par de calças para o meu dia-a-dia, as outras já vão para o lote de cortar relva. É? Já vão para outra finalidade. E aqui é a mesma coisa. Enquanto novo, servia para contextos de formalismo e depois de usado já ia para o trabalho. Portanto, estes de pano estampado. Depois temos ainda os de fios passados que nós já falamos. Agora, aqui também há vários naipes. Há vários, como é que se costuma dizer nos carros, vários... os modelos, pronto, as gamas. Há várias gamas, não é? A gama baixa e a gama alta. Esta era a gama baixa. Não é? Podia ser neste tipo de bordado, de sedalina, podia ser assim. O primeiro, muito mimoso para raparigas novas, este, se calhar, para senhoras mais de idade e tal. Depois ainda havia uma gama um bocadinho mais elevada. Não é? Este aqui, se calhar, já não era tão fácil de ser posto ao trabalho. Este era mais estimado, porque era mais caro. E quem não tivesse posses para um caixoné, ou um lenço de retroche, estimava estes, não é? E, portanto, isto é como tudo. É como as nossas carteiras de agora e como as carteiras de antigamente. E, por exemplo, este também. Este já era, dificilmente era colocado ao trabalho. Não é? Porque as coisas também eram mais caras, os lenços eram mais caros, conforme a quantidade de cores utilizadas. Quanto mais cor, mais caro. Okay? Tal como, agora, os de voal de lã. O lenço de voal de lã podia ser estampado, e aqui estamos a falar dos chineses ou dos caixonés, não é? E mesmo aqui havia várias gamas, vários patamares de
do custo de acordo com a carteira de cada um. Se o caixoneiro fosse de uma só cor, de fundo uniforme, era o mais baratinho. Mas depois havia os caixoneiros já com aquele fundo que nós conhecemos matizado, não é? E de uma ou duas cores, já era um bocadinho mais caro. Depois estes com 3 ou 4 cores, já era um bocadinho mais caro. E estes então era o topo, era o topo de gama. Era o topo de gama. Já tinham 5 cores. E não havia mais do que 5 cores base. 5 cores base. E estes são aqueles que eram mais caros, por isso é que há tão poucos deles. E os que não há muitos. E os que eram? Pois, são ali a peso de ouro. Exatamente. Depois temos, dentro do voal de lã, os de retrós. E o retrós é o quê? É lã bordada a seda. Os mais baratinhos eram estes que só tinham aquelas flores no meio, não é? Não tinham, eram só bordados no meio. Depois, a seguir, vinham aqueles que tinham a cercadura à volta, porque tinham 4 ruas, não é? Fazer cercadura. Depois, logo a seguir, vinham estes de ruas, que eram já assim listados, tinham 5 ou 6, portanto já tinha mais seda, portanto eram mais caros, e o topo de gama eram estes, os quadrados, porque esses então eram todos cheios de ruas perpendiculares por todo o ano. E estes de facto eram os mais caros. De todos aqueles de voal de lã, estes eram os mais caros. Portanto, não pôr estes lenços ao trabalho, porque isto é um sacrilégio folclórico. Portanto, ok? Ter muita atenção. E também terem atenção que estes de voal de lã não são para colocar ao peito. Não são. Estes são lances de cabeça, não são lances de traçar. O lance de traçar é outra coisa, não eram estes. Okay? Depois temos ainda para o contexto de cerimónia, temos os de seda. Temos os de seda lavrada, que podia ser de seda natural, estes de seda natural que eram muito fininhos, muito coloridos, berrantes até alguns deles. Na nossa zona eram os de casamento, quanto mais berrante fosse melhor para o casamento, porque era aí que a rapariga podia exuberar tudo completamente, era no lenço de seda. Portanto, nós temos lá daquelas cores mais... E a seda dá-se a isso. A seda é o tecido que recebe mais facilmente os tons. Por isso é que temos muitos lenços de seda fortes, de cor forte, não é? E a rapariga aqui podia sim usar essas cores. Era o único contexto. Novinhas, usar estes sobretudo para o casamento. Portanto, havia aqui vários tipos, não é? Mais assim, mais assim. E depois, é claro, há aquilo que nós conhecemos como o lenço tapete. E o lenço tapete já era, geralmente, na nossa zona, eram mais raros. Isso é mais cá para cima, não é? Mas eram sobretudo para as mulheres casadas, porque eram mais curvos, mais encorpados, tinham um ar mais pesado. E, portanto, no nosso contexto, era mais para mulheres casadas e da unidade. Pronto, mas aqui para cima sei que não. Aqui para cima também as raparigas novas podiam usar, porque era também sinal de estatuto e de poder económico. É? Portanto, aqui vamos avançar, porque já vimos esta situação, a dimensão do cotidiano, já falamos disto tudo. Agora vamos só rapidamente ver. Estas são fotografias que foram tiradas no Peregrinação de Fátima. Ora, num contexto, queria só analisar rapidamente para ver se vocês... qual era a vossa opinião? Portanto, uma cerimónia religiosa, a partir da gente a vir, mais formal. E não quer dizer com isso que tivéssemos que ir ricos, porque havia pessoas pobres. Mas vamos analisar cada uma destas situações. No contexto desta senhora, o que é que dizem sobre o uso deste lenço? Está bem. Se calhar a cor. Eu não coloquei. Para já o lenço está ali todo desfazido na porta. Não é viscosa. É viscosa. Portanto, viscose, não. Não, o tipo de lenço... O nó não está mal, o nó está bem posto. O tipo de lenço é que não. A viscose é algo que surge muito mais tarde, não tem a ver com a nossa tradição popular, portanto não deve ser usado. E depois também está em mau estado. Quer dizer, quando nós vamos para uma peregrinação a Fátima, não quer dizer que as pessoas não tivessem também peças mais gastas, mas se nós pudermos evitar, vamos evitar. Não vamos. Agora aqui, por exemplo, o que é que tem a dizer deste lenço amarelo?
a cor e a outra coisa. Hoje temos imitações fantásticas, muito boas mesmo, tanto de algodão como de lã. Temos imitações quase que não sabemos dizer a diferença do original para a reprodução. Mas alguém se lembrou de fazer lenços destes de algodão com 1,10 m, 1,20 m, quando eles deviam ter só 90 m. Agora vejam o tamanho deste lenço. A dimensão do lenço. Tá? Não tem nada a ver com... Os lenços de lã são sempre de metro. Fixem isso porque, assim, lenços de lã são de metro. Lenços de algodão são de 90 cm. Se for mais do que isso, não comprem, porque está fora das medidas e depois não faz uma imagem que seja correspondente à verdade. Não é? Aqui, estes dois lenços, o que é que têm a dizer sobre estes dois? Estão atados à maneira de ir para a missa? Não estão atados adequadamente. Depois, o tipo de lenço. Isto é uma imitação. Estes lenços custam por aí 40 ou 50 euros. Não é? Uma boa imitação custa 60 ou 70. Uma boa imitação, hoje nem sequer são muito caros. Se calhar mais vale nós fazermos o esforço e comprar uma coisa como deve ser, porque estes de imitação, assim mais fraca, até são de menores dimensões. E nem dá sequer para estar como deve ser. Esta rapariga não consegue estar como deve ser. Portanto, no contexto de uma peregrinação, isto não está bem. Não se ata assim o lenço para ir à missa. O lenço tem que ser descaído, solto ou atado cá embaixo. Neste contexto aqui, aquela senhora do lado direito, o que é que tem a dizer? É mais camisa, mas agora estamos a analisar o lenço. Parece apropriado para ela. A idade não é apropriada à idade. Não é o lenço branco. Esse branco é para raparigas solteiras. A mulher casada já não usava lenço branco. Tenham atenção, uma senhora desta idade não deve usar lenço branco. Agora, aqui, nestas vocitas, trajes modestos. Atenção, não é gente rica, estão a representar gente modesta. Está correto isto? Falta o cheiro. Mas ok, falta o cheiro, tá, assim, mas lenço. Você, choca-vos ou não vos choca isto? A mim não choca. A mim não choca, porque o lenço, quem não tivesse dinheiro para comprar um lenço, fazia o seu lenço a partir de chita. A partir de chita. E isto não está mal. Isto não está mal. Porque são trajes modestos, não são trajes com veludos, nem rendas, nem nada. Portanto, são pessoas modestas. E são raparigas novas. A rapariga, muitas vezes, só recebia o lenço já naquela idade casadoira, não é? Para ver se arranjava rapazes, para ficar mais mimosa e tal, para os pais se despacharem. Portanto, só recebiam um lenço já nessa fase, não é? Da adolescência. Se calhar nesta fase, para a adolescência, ainda não estava na fase de receber um lenço formal. Portanto, isto não me choca. Não me choca porque está a condizer, primeiro, com o tipo de traje, que é um traje modesto, e depois, por outro lado, está bem atado e é chita, é algodão, portanto, está dentro, não tem que ser um lenço formal adquirido. Não está mal, a meu ver, não está mal. Agora aqui, nestas solicitações, mais uma vez, são trajes modestos, mas o que é que tem a dizer deste lenço daqui? Este azul. Aquela cor não faz parte da nossa tradição. E quem manda fazer os lenços, manda fazer de uma paleta, não é? Porque quer é vender. Quer é vender. E quanto mais variedade tiver, mais vai satisfazer os clientes. Nós que compramos, é que temos que saber que isto não faz parte da tradição. Se calhar alguém quer comprar para usos de hoje em dia, não é? Do nosso dia-a-dia, hoje, alguém quer comprar, ou para um carnaval, uma coisa qualquer, e tem ali disponível para comprar. Para grupos de folclore, não, porque não tem a ver com a tradição popular, esta tonalidade de lenço. Depois, para falarmos dos chairos, também havia várias gamas, não é? Havia estes, que eram chairos de merino, ou chairos de fitilho, que eram geralmente a fazer parte do enxoval. Ou estes, para quem não tivesse dinheiro para comprar dos outros, não é? da barra de seda, estes tinham que ter no enxoval. Uma mulher casada tinha que ter um chairo preto, por causa do luto, por
causa das missas, por causa de outras coisas, outras circunstâncias, mas um chale preto fazia parte do enxoval. Portanto, e estes chales pretos, sendo eles todos muito simples, depois era trabalho no fitilho. Não é? Aqui é que era o trabalho para embelezar o chale. Depois temos aqui os chales de libra ou barra de seda. Não é? Estes chales eram muito caros, estes eram os mais caros, eram estes. Por isso é que não há muitos. Sabem porque é que se chama o chale de libra? Custavam o peso do ouro daquele momento. Ou seja, o peso a que estivesse o ouro era o preço do chale. Estava tabulado. Portanto, por isso é que se chamava chale de libra. Não ponham estes em trajes de trabalho. Por favor. É claro, não ponham porque lembram-se daquele homem, daquele senhor que vai com a enxada. Pronto, é isto. Vamos pôr isto no traje de trabalho, é essa situação. Portanto, não pôr nada disto em traje de trabalho, porque isso é uma aberração. Não faz sentido absolutamente. Depois, o chale tinha o correspondente ao lenço. Havia estes com a cercadura à volta, não é? Havia aqueles com as ruas e havia ainda os outros com o tal quadrado, os quadrados. Portanto, também o preço variava em função destas três vertentes, tal e qual como os lenços, a mesma coisa. Depois havia estes chales de montanhar ou de carapinha, que estes eram usados também em contexto assim, não era muito formal, porque era assim mais para agasalhar no frio, mas não eram propriamente para trabalhar. Estes eram chales já de algum formato. Também os chales de seda, por exemplo, isto também, quem pudesse tinha, são aqueles que eram de lã com mistura de seda e as barrinhas à volta. Em algumas zonas havia estes que nós chamamos na nossa zona os chales chinês, que estes eram de importação, eram muito caros e só um punhado de pessoas é que podiam ter. E havia também os chales de primavera, que eram sobretudo para raparigas novas, porque eram muito fininhos, um chale natural muito fininho, e era geralmente oferecido pelas madrinhas pela Páscoa. Por isso é que se chama o chale de primavera, que era muito leve já naqueles tempos para ir à missa da Páscoa, para aquele tempo da Páscoa, naqueles momentos mais formais e elas iam mimosas. E depois também o chale pelo de rato. Nós chamamos de pelo de rato. Vocês aqui é pelúcia, não é? Pelúcia, e também há quem chama a foca. Lá para os nossos lados, da margem sul do Tejo, há algumas comunidades chamam foca, nós chamamos de pelo de rato e vocês aqui pelúcia. Portanto, aqui também para várias carteiras. Não é? Eu vi no desfile de trás de Abrantes uma peixeira com um chale destes. Acham que estava bem? Bom, pronto, atenção, isto não é para vender peixe, atenção. Mas pronto, quando vi, já não fui a tempo de dizer nada, porque já estava a passar no palco e já estava a fazer o que tinha que fazer. Porque para trabalho, dependendo, não sei aqui, talvez não, a nossa zona nós tínhamos o chale azeitoneiro, que eram chales um bocadinho mais pequeninos e chales feitos em tiago. Porquê que eram mais pequeninos? Porque quando se andava a apanhar a azeitona no chão, no rabisco, por exemplo, punham nas costas para não apanhar a cacimba e punham em triângulo, porque não podiam pôr sem ser de triângulo, porque senão ficava ali tudo pendurado. E portanto estes chales azeitoneiros é para demonstrar que efetivamente havia determinadas tipologias de chale consoante a função. Ora, a dimensão cultural, estou quase a falar. Vivemos efetivamente tempos diferentes. Não é? O que são hoje hábitos e práticas sociais não eram hábitos e práticas sociais de outros tempos. E o nosso quadro de valores não é o mesmo daqueles tempos. Olhamos aqui para esta imagem, o que é que vos parece que não está a condizer com a época? Há aqui coisas que não estão muito mal, mas há aqui algumas coisas que efetivamente não estão bem. O que é que vos salta ali, assim, de repente? Estão a ver
como nós estamos formatados e está mesmo ali à vossa vista e vocês não veem. Sim. Está ali à nossa vista e ninguém viu. Porquê? Porque a primeira coisa que eu faço quando visto uma coisa, visto essa mão. Não é? Porque é o que a gente faz. Pronto. E este rapazito lá decidiu também fazer, porque é o que ele faz no dia a dia. Mas não era a prática da época. Na época, eles andavam sempre tapados com as mangas, porque tinham o medo do sol que se pelava. O sol fazia muito mal. Nós sabemos, e eles também sabiam. Então eles nunca arregaçavam as mangas, e muito menos no trabalho. Não é? Portanto, andavam quase sempre com as mangas puxadas para baixo. Eu conhecia lá o Chiquinho Palhas, que no verão, já eram outros tempos, não é? No verão ele de vez em quando, no verão com calor, arregaçava as mangas. Ele tinha as mãos castanhas e daqui para cima era branquinho. Só, Chiquinho, então mas você... você é branquinho, pá. Pois, isto não pode ser e tal. Não podemos andar a apanhar sol. Mas as mãos estavam, porque as mãos é que andavam ao sol, a trabalhar no campo. Portanto, eu até tenho pena, a gente não se lembra das coisas na altura, mas tenho pena de não ter tirado a fotografia. A ele com as mangas arregaçadas. Para mostrar o medo que esta gente tinha do sol. E também os padrões de beleza. Sabemos que o padrão de beleza também era outro. Não há dinheiro que pague à filha do lavrador. Anda ao sol e anda ao vento e está sempre a mesma cor. Está sempre da mesma cor. Andava sempre branquinha porque era estimadinha. Por isso é que não havia dinheiro que pagasse à filha do lavrador. Não é? Era valiosa. Portanto, isto também devemos evitar. Não é? Ele não está mal, assim só que não está mal, mas se estivesse assim, também não estaria mal. Mas, ok, tudo bem. Assim como estão assim desatados, não me choca nada. Agora, de facto, ali a manga é que não está tudo. Depois aqui, por exemplo, o que é que vocês devem dizer sobre esta? É o ouro e tal. Aquele ouro. O lenço. Eu já não pronuncio porque não sei muito bem. O lenço talvez, ali atrás. Mas vocês estão a ver que vocês não estão a ver. O barrete tem um buraco. E o buraco serve para... Porque se fosse para andar aqui não precisava de buraco. Portanto, aqui não me parece que esteja muito bem. O barrete é para a cabeça, não é propriamente para... Mas agora no calcitrim também se usa. Também. No calcitrim também. Pronto, a dimensão cultural é só para vos dizer que havia muitas formas diferentes de pôr o lenço, como nós já vimos na outra fotografia atrás. A dimensão cultural, de facto, hoje não é aquilo que era. Hoje permite-se muita coisa, não é? Que naquele tempo não se permite. Hoje isto não choca, não é? Não choca. Misturam-se coisas e estilos e não sei o quê. Naquele tempo não se misturava. Havia uma norma social muito própria, muito específica e não se ultrapassava isso. E por fim, a dimensão pessoal. As recolhas têm que ser relativizadas. Okay? Eu não me esqueço que quando a gente começou a recolher, apareceram-nos lá saias que eu olhava para aquilo e dizia, isto é estranho. E eu dizia à minha colega, quando essa saia à tua filha? Ela conhece, a saia dava-lhe por aqui. Assim um bocadinho abaixo do joelho. Mas como é que isto é possível? Mas a gente sabe que as saias eram compridas, mas como é que isto pode ser? E depois fez-se luz. Um dia, estava na missa, e estava lá mais para dentro, e acabou a missa, as pessoas começaram a sair, e houve um engarrafamento, não é? Que as senhoras, quando vão à missa, é lá que decidem falar, é à porta da igreja, e a gente fica à espera, mas é ali que estão, a engarrafar o caminho, e eu olhei, estava ali à espera, e comecei a olhar, e fez-se luz. Sabem que as mulheres, na minha terra, são todas desta altura. Eu olha, já sei porque é que as saias não. As raparigas hoje são muito mais altas.
E eu não posso pegar numa peça de vestuário e dizer agora, vou fazer com esta altura, porque esta é a altura da saia. Não, tem que ver a quem é que ela vestia, a quem é que ela servia, não é? Porque, efetivamente, servia a pessoas mais baixinhas, não é? E, portanto, isso foi uma coisa que eu descobri, curiosidade interessantíssima. As mulheres da minha terra são... E depois eu fiquei a olhar, pois a minha mãe é assim, a minha irmã é assim, a minha mulher é assim. Pronto, são todas daquela altura, é impressionante. Portanto, cada um é como cada qual, não é? E as peças de roupa têm que ser feitas de acordo com a característica do corpo de cada um. Não podemos querer fazer uma peça de roupa para um corpo que não era aquele. Nem na altura, nem na largura, nem... Nós sabemos, quando recolhemos as casaquinhas das mulheres, a quem é que aquilo serve hoje. Não serve a ninguém, elas eram muito pequeninas, muito magrinhas. Portanto, temos que ver a constituição física, porque, efetivamente, a média da nossa estatura tem vindo a aumentar ao longo de todo o século XX. E, antigamente, elas eram muito baixinhas mesmo. Elas e eles. Elas eram todos mais pequenos do que nós. Portanto, a dimensão pessoal é, efetivamente, muito importante. E as cores também têm que ser escolhidas consoante a idade. Não é? As crianças usavam lenços mais claros e roupas mais claras. As raparigas casadoras já usavam lenços mais garridos, roupas um bocadinho mais fortes, mais garridas. A mulher casada usava lenços e vestuário mais escuro. Logo a seguir ao casamento, assim que casava, a mulher mudava da tipologia de roupa, já comprava tecidos mais escuros e vestia tudo mais escuro. E a mulher, a partir dos 40 anos, dificilmente vestia outra coisa senão o peito. Não é? Porque nós sabemos que as famílias eram muito numerosas, havia muito luto, e os lutos metiam-se uns dos outros, não é? Morria hoje uma pessoa, ok, tem que fazer 2 anos de luto por este, mas entretanto morre o outro, começa o luto por aquele e entrosa-se neste, e depois... Portanto, havia uma certa altura que a mulher não deixava de ficar de luto. Pronto? Estava a fazer por uma pessoa, depois começava a fazer por outra e depois aquilo era tudo assim. Portanto, resumindo, só para concluir, desculpem lá, o papel da Federação Folclore Portuguesa hoje é muito importante nesta vertente de esclarecer os grupos para estes pormenores, estas particularidades da reconstituição do trás. Nós temos vindo a fazer este esforço imenso para alertar para certas coisas que nós não vimos. Nós, no dia-a-dia, não vimos, não nos damos, não nos apercebemos destes pormenores. Pretende-se que os agentes culturais, que serão os grupos de folclore, estejam despertos para a complexidade desta problemática de reconstituir o trás popular, de modo a evitar certas situações que não dignificam nada nem ninguém. Não é? Se nós olharmos para isto se calhar não são grupos de folclore, mas estas pessoas só proporem determinadas peças da tradição popular, sem ligar absolutamente nada umas coisas com as outras, dão nisto. Não é? Dão nisto. Isto é um exemplo pior de tudo, não é? Chocante, mas se calhar há situações menos evidentes que não são menos chocantes do que isto, se nós percebermos bem do que é que estamos a falar. Saibamos, pois, respeitar a nossa matriz identitária e legar condignamente as nossas raízes culturais, a nossa tradição às futuras gerações. Porque se nós olharmos para as pessoas bem trajadas, as raparigas ficam valorizadas. Os rapazes estão bem. Fica tudo muito harmonioso. O traje tradicional popular foi idealizado por uma sociedade que quis valorizar as pessoas em proporções, em tonalidades, em forma de vestir. Portanto, saibamos perceber essas diversas particularidades, esses diversos pormenores, para também fazermos boa figura. Pronto, era isto que eu tinha a vos dizer. Muito obrigado.